Educação infantil em tempo integral para crianças de 5 anos. Está em discussão. Com a palavra o vereador autor da matéria. Daqui que eu boto a prova. Novamente, vamos pular o boa noite agora, que já demos anteriormente. É um requerimento bem simples. Cláudio, até gostaria que tu colocasse já o slide ali, de um slide só. É algo que esse vereador apresenta aqui aos outros vereadores, né? Solicito a votação favorável, até porque a própria lei, né, o relatório de avaliação do Plano Municipal de Educação, o PME de Brusque, ele fala aqui no seu prazo e nas suas estratégias a questão da estimulação ao acesso à educação infantil em tempo integral para todas as crianças de 0 a 5 anos, conforme estabelecido em diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, de acordo com as vagas disponíveis no município. Então, o requerimento requer o quê, né? Que seja ou retirado isso aqui, porque não foi realizado. Nós tivemos aqui conversas com os pais. A gente sabe que hoje, inclusive, crianças acima de 4 anos, elas só têm direito aqui no município de Brusque a meio período na creche, não pode ficar mais do que meio período, só pode ficar meio período. Então, o plano não foi realizado. Ou então a prefeitura e a Secretaria de Educação oferece essa possibilidade de a criança de 0 a 5 anos ter período integral, como diz a lei, ou que não foi realizado a meta. Então, é um requerimento simples, né? A gente verificou a situação, alguns pais nos procuraram, que tem criança nessa situação, procurando a lei nacional e a lei municipal, a gente verifica que tinha a questão da estimulação, a qual, pelo contrário, né, existe essa regra da Secretaria de Educação dizendo que não pode ficar em 2 períodos a criança acima de 4 anos. Então, vereador Celso, é um requerimento simples, solicitando que seja corrigido ou que seja, na verdade, incentivado a estimulação dessa criança. Não vou nem me alongar, porque eu acho que ficou bem simples de entendimento da matéria, né? Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Marcos Eichmann. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos acompanha, mais uma vez, eu acho preocupante uma questão assim de tempo integral. Eu acho que tudo bem para quando nos anos primários, de 1ª a 8ª série, integralmente, onde se tem um ensino fundamental, né, até poderia se estender para o 2º grau. Mas, mais uma vez eu vou bater na tecla, porque no próprio requerimento diz que é porque os pais não podem trabalhar. Então, assim, a partir do momento que você tem filho, você tem que fazer um planejamento pessoal. Mais uma vez, nós estamos colocando que a creche é depósito de criança, ok? Eu tenho filho, mas o poder público tem que ficar responsável por ficar o dia todo com o meu filho lá, para eu poder trabalhar. Eu acho que antes de ter filho, você tem que fazer esse planejamento. É por isso que hoje existem muitas crianças aí que ficam jogadas à mercê, né, da educação familiar, sem estrutura familiar, por ficar o dia inteiro fora de casa. Então, esse é o meu entendimento. Eu atuo na área escolar, meus filhos também estudam em creche municipal, estudam em colégio municipal, e eu vejo a necessidade da criança hoje, até os 5 anos, que não entra no primário e tudo mais, no pré, de estarem também junto com os pais. São crianças menores, crianças que têm que ter uma assistência do pai e da mãe, e não total da escola. E pode colocar o slide de novo, Cláudio? Que eu quero só questionar um negócio que foi levantado para mudar o realizado. Só que, pelo que eu entendi, está bem especificado ali. Deixa como colocar ali, Cláudio. Eu acho que assim, ó, se for por questão de trabalho, nós já até fomos atrás, eu fui na época do Zancanaro, se eu não me engano, que era o secretário, o Léo também já foi, para dar prioridade às vagas de creche de 1 a 4 anos, 1 a 5 anos, para pais e mães que estão trabalhando. O que hoje não se vê. Pai e mãe que não trabalham, às vezes deixa a criança na creche e vai fazer os seus afarejos, né? Vai fazer o cabelo, vai pintar a unha e tudo mais. Isso acontece. Certo? Já fizemos. Não é culpa do Zancanaro, não. Isso está em lei, que a vaga é da criança e não
e não pode ser colocado prioridades. Então, seria uma questão que deveria de ser levantada. Ali diz estimular o acesso à educação infantil em tempo integral para todas as crianças de 0 a 5 anos, conforme estabelecido nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, de acordo com as vagas disponíveis no município. De acordo com as vagas disponíveis no município. Nós temos todas as vagas hoje? Não é uma questão que nós estamos levantando aqui para ter mais vaga de creche? Então está realizada, me desculpa, mas não tem como abrir se já não tem vaga suficiente para todas as crianças do município. Então, de certa forma, de acordo com as vagas disponíveis no município, que estão disponíveis, está realizado. Então, de 4, 5 anos, justamente eles não ficam em período integral justamente pela falta de vaga, que não tem. Então, ela está realizada de acordo. Concedo a parte, vereador Paulinho. Obrigado, vereador. Só esclarecer que ninguém comentou, só o vereador comentou a questão do depósito de crianças em creche. Eu tenho o mesmo entendimento do vereador na questão de que, quando possível, ficar com a família é sempre importante. Agora, a gente sabe que tem pessoas que realmente não planejaram, como o vereador falou, e tem essa necessidade. Quanto ao que está na lei, está bem claro, como o vereador leu, disponíveis de acordo com as vagas do município. Hoje nós temos já a vaga até 5 anos, porém elas não ficam em período integral, como diz a lei. Eu não estou pedindo para criar mais vagas. Eu estou pedindo para que as que estão em meio período, até 5 anos, possam permanecer. Só isso, eu acho que ficou claro, né? Não estou dizendo que tem que criar novas agora. Claro que todo dia tem que criar, mas a gente sabe que não dá tempo e não tem orçamento para isso. Obrigado, vereador. Mais uma vez eu vou explicar ao vereador Paulinho Sestren que se você abre uma vaga integral para a turma da manhã, da tarde vai ter que sair da creche. Né? Porque se a de manhã tem um período, à tarde tem outro período com outra turma, a partir do momento que você não tem sala disponível, você abre o período integral com uma turma além. Concedo a parte, vereador Ivan. Obrigado, vereador Marcos. Eu concordo com o que Vossa Excelência, né, colocou, até porque a leitura é fácil, né? Estimular o acesso. Estimular. Então, ela vai estimular dentro das vagas que possui. Exatamente. Ela não pode estimular 500 crianças aí se tem 200 vagas, entendeu? Então, eu acho que o município está estimulando de acordo com as vagas existentes. Claro, assim que for criado mais vagas, tiver mais espaço, com certeza o estímulo vai ser maior. Dá para concluir, presidente? Concede aí para a conclusão do seu pensamento. Obrigado, presidente. Então, fica só essa leitura. Posso até votar favorável ao requerimento, porque é um requerimento, não é um projeto de lei. Isso teria que ser feito um estudo, com certeza, pela Secretaria de Educação. Mas fica levantada essa questão, porque não é uma situação tão fácil hoje para a realidade da cidade de Brusque. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Com o vereador Claudemir Duarte. Senhor presidente, senhores vereadores, os nossos amigos serventuários da casa, a imprensa que nos acompanha e nossos 3 amigos que hoje estão nos acompanhando aqui hoje. Senhor presidente, é um assunto e que, sem dúvida nenhuma, quando se fala com muita preocupação, é um assunto delicado mesmo, é um assunto que a gente sempre pede, né, vereador Marcos? Aí até a população nos cobram, às vezes, né? Às vezes até meio período na creche. Às vezes tem mães, às vezes tem criança meio período e às vezes não leva a criança e às vezes vai para casa. Assim, não é a gente falando de repente de uma crítica para o nosso munícipe, não. É que às vezes acontece, né? E hoje tem pessoas às vezes que ficam aguardando na fila, né? Que é uma fila do município que não pode ser, né, ser passada na frente ou furada, exatamente. Então essas questões são as questões até bem complicadas de ser tratada. Eu sei que, pelo que eu entendi, o requerimento pedir para que se vai se adequando, que vai ter que fazer uns ajustes, né? Uns ajustes, porque eu acho que a lei, se eu não me engano, ela nem está criada hoje no município,
né? Eu acho que até 4 anos só, né? Então, claro que de repente, se houver alguma ação do governo, por mais que a gente sabe que vagas de creche, né, eu acho que o presidente sabe muito bem, a luta constante que nunca vai ter, né, presidente? Que vai ter, vai estar sempre correndo atrás, né? Mas que se o requerimento vem, né, para tentar também contribuir com o executivo, enfim, eu quero aqui só relembrar, senhor presidente, as empresas antigas que nós tínhamos na cidade. Eu vou falar aqui da empresa Bittner, né, do bairro Batês, que para vocês verem como há muito tempo atrás, né, quando as empresas, eu não sei se tem hoje, tem empresas que até fazem esse trabalho, essa ajuda de custo, que as pessoas que trabalhavam na empresa, às vezes o marido e a mulher, a empresa dava uma ajuda de custo para o avô, para a avó ficar com a criança. Isso tinha na época da empresa, né, não sei de que forma que era feito, né, não sei se era uma ajuda de custo, como é que funcionava, né, vereador André, mas para a gente ver como a necessidade já vinha, né, e eu não tenho dúvida, né, as creches, né, tem profissionais aí que, né, são habilitados, talvez até mais habilitados tecnicamente se falando, do que os pais, mas na época eram os avós, né, então ia muito mais pela bondade, pela, né, boa intenção, do que às vezes até mesmo a prática. Mas, senhor presidente, é um assunto que realmente tem que ser tratado com muito carinho, é um assunto que esse requerimento talvez o governo vai ter que fazer, a intenção do vereador Paulinho não é de repente tirar a vaga de ninguém, nem criar um problema, né? Eu acho que é simplesmente um requerimento para que o governo possa de repente fazer esses ajustes, né? Que às vezes tem pais, né? Como foi citado, acho, numa reunião que nós tivemos aqui, que tinha pais mães, né? Que às vezes moravam sozinha, né? E a criança não tinha como ficar, né? E foi muito colocado aqui. Tem algumas situações aí pontuais aí que de repente possa contribuir, né? Então, se isso acontecer, talvez eu acho que de repente pode contribuir. Já naquela época, só se falando de meio período, já tínhamos problema com a questão de que a pessoa colocava que tinha munícipe que não precisava ter a criança, né, que a mãe não trabalhava e ele não tinha criança e estava pagando, né? Não tinha como estar colocando e estava pagando. Então, e o custo é alto, né? A gente sabe que todo mundo não pode hoje arcar com esse custo, mas fica aqui também a minha fala e quero assim também dizer sobre essa questão de não muito tempos atrás, né, das empresas antigas, né, da nossa cidade que fazia esse trabalho, e eu acho que era muito bacana. Sei que hoje, nos tempos de hoje, fica meio complicado de se falar, se vai botar, não vai ter como. Mas... Com a palavra o vereador Gerson Luiz Morelli. Boa noite a todos de novo. Eu só queria dar um depoimento, questão de eu trabalho numa escola onde tem período integral. Eu só queria deixar um recado para os pais, pela experiência que eu tenho com alunos que ficam de manhã e de tarde no colégio, mesmo que seja outra realidade. Não deixem seus filhos período integral na escola. Um período tem que ficar com a família. Tem pai que pega a criança já pegando no sono ali no colégio, vai para casa, não brinca com a criança, eles vão dormir, acorda no outro dia, vai para a creche, aí fica de manhã e de tarde na creche. As crianças, ficam revoltadas. Eu tenho essa experiência que eu trabalhei já com período integral. Uma criança que é calma, que é tranquila, que quando entra no período integral ela muda totalmente, ela passa a ser uma outra criança, a gente percebe a revolta dessa criança, e isso acho que vem tudo de não ter o contato com a família. Então,
seria assim pode falar, vereador, tudo você da parte. Obrigado pela parte, vereador Queca. Só dentro do que Vossa Excelência falou, até não coloquei, e também quero aqui colocar mais uma situação que existe, às vezes, tempo integral mesmo, como Vossa Excelência está colocando. A criança fica de manhã na creche e à tarde fica com o celular, né? Porque se dá o celular, às vezes, para ele vai ficar de manhã na creche e de tarde no celular, né? Daí fica o tempo todo e ninguém escuta falar, não escuta chorar, não escuta reclamar, não escuta dizer que tem fome, não escuta dizer que é isso, que é aquilo. Então, eu acho, mais ou menos aí do que Vossa Excelência está colocando. Parabenizo, porque o senhor é educador, sabe muito bem. Não, eu sou totalmente contra que a criança, período integral na escola, eu acho que talvez lá a partir dos 10, 12 anos, estudo integral. Agora, criança de 0 a 5 anos, 6 anos, ficar período integral na escola, eu acho que a família... A criança tem que estar próxima à família e quando a criança fica na creche o dia todo, infelizmente, se perde todos os valores, mesmo que esteja numa escola que dê atenção, mas eu acho que, na minha opinião, eu gostaria de deixar isso para os pais. Não acho que a escola integral é o ideal. Muito obrigado. Continua em discussão, requerimento número 61. Com a palavra o doutor Lima. Senhor presidente, vereadora, vereadores, pessoas da comunidade e a imprensa aqui presente. Queria parabenizar o pedido que foi feito pelo vereador Paulinho e a reflexão que foi feita aqui, até pelas colocações que eu vi assim, que me chamou a atenção, que o Marcos falou no final, com relação a que ele até votaria a favor. E eu vejo que é muito importante que isso venha à baila, essa discussão, porque ele é muito mais complexo do que pareceu até onde a gente chegou na discussão aqui. E isso também que o vereador Queca colocou é muito importante com relação... Eu tenho 4 filhos, os meus sempre estudaram meio período, mas a gente passa por uma situação privilegiada. Mas esse problema é um problema bem grave, é um problema social, em que como os salários não atendem, quando apenas um profissional se coloca à disposição para trabalhar, muitas vezes é necessário em muitas famílias, e que com relação até à programação, a gente sabe que seria o mundo ideal, se a gente pudesse estar preparado para ter filhos, é muito mais importante do que estar preparado para o mercado de trabalho. Que a maioria dos trabalhos você pode aprender em 30 ou 60 dias, são os trabalhos que tocam. Quem se prepara profissionalmente em curso universitário, isso é uma outra história. Agora, você pensar que a maioria dos trabalhos bem básicos, eles não necessitam de grande experiência, então é muito mais importante estar preparado para ter um filho do que para entrar no mercado de trabalho e trabalhar em coisas mais simples. Então, eu vejo que o que o vereador Queca colocou é muito importante. A gente tem que trazer isso para a discussão, porque a solução não vai passar apenas por se achar vagas para se depositar as crianças, como colocou o vereador Marcos. E eu entendi o que o vereador Paulinho colocou também, que é no sentido de você achar uma solução para uma fração das pessoas em que não tem condições de apenas um trabalhando, das condições mínimas básicas necessárias para se tocar uma família. E é um problema social tão grave que não é tão simples como só dessa forma. Talvez isso traga uma discussão onde a gente possa ir pela ramificação da complexidade do problema. Então, eu vejo que é muito importante que a gente faça isso, que seja feita a discussão e que se comece a achar as soluções para que as pessoas possam dar. Mais importante do que você, às vezes, dar coisas, mesmo as coisas básicas, é você poder dar o ambiente e o amor da família. Como foi colocado, realmente é muito importante. Uma criança sair da escola quase dormindo e ir para casa para dormir, eu vejo de uma forma muito prejudicial. Hoje eu estou colhendo os frutos de poder ter dado tempo. Talvez eu não possa transferir as minhas condições financeiras para toda a população, mas a gente pode tentar, hoje, como representantes do povo, tentar achar uma solução onde nós possamos fazer com que essas pessoas tenham as condições ideais para que se ache um meio termo, mas na discussão a gente com certeza pode achar alguma solução. A gente vive numa cidade diferenciada, onde é possível, através de várias linhas de pensamento, de trabalho, de discussões, se encontrar uma solução que atenda aos dois pontos, de que se tenha tempo para trabalhar, que se tenha... Eu vejo muitos pais que se sacrificam a trabalhar na terceira para poder
ganhar 30% a mais, mas também vivem aquela história do feitiço de Áquila, onde um fica dormindo e o outro está acordado, e na verdade também o filho ainda fica muitas vezes largado, mesmo o pai estando em casa. É uma outra situação também muito grave. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Ivan Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós vamos ouvindo atentamente e os vereadores que me antecederam, presidente, aqui me chamou a atenção o pronunciamento do vereador Marcos, onde realmente o Plano Municipal de Educação, que vem já como diretriz do Plano Nacional, né, de Educação, ele fala em estimular, né, para que se ponha as crianças de 0 a 5 anos em tempo integral, de acordo com as vagas disponíveis no município. Isso ficou bem claro, né? E como eu disse, o município, claro, se ele tem 500 vagas, ele não pode incentivar, chamar para 1.000, para 2.000, não tem condições. Mas o grande problema disso tudo, presidente, o grande problema disso tudo, nós sabemos que a educação também, a exemplo dos demais, e principalmente a educação e saúde, não se faz sem dinheiro. Aliás, nada se faz sem recurso. Aí nós batemos novamente, doutor Lima, no tal do Pacto Federativo. É os parcos recursos que são encaminhados para os municípios, para os estados e municípios, para investimento em áreas prioritárias, como é o caso da educação, aqui especificamente falando. Então, essa é a grande dificuldade. Nós vimos aí, o nosso presidente foi secretário da Educação, e ele mesmo até sinalizou que cada vez aumenta mais o número de vagas, né? Aliás, de pretendentes a vagas. Por quê? Isso bate, presidente, com o que nós dissemos em outras oportunidades. Brusque cresce de 2.500 a 3.000 pessoas por ano. Então, é natural que vai existir cada vez uma demanda cada vez maior. E se nós fizermos um levantamento, ano a ano ou governo a governo, nós vamos ver quantas vagas já foram aumentadas. E vai ter que continuar assim eternamente. Porque não é uma situação que não vai se resolver de forma nenhuma. Porque a demanda é muito maior em função da oferta, por falta de recursos. Mas se o município, não estou falando só de Brusque, estou falando a nível geral, a nível nacional, não tem recurso para fazer uma sala de aula a mais, para ter mais crianças estudando. Não é à toa que o Brasil está ranqueado como um dos últimos colocados a nível mundial na educação. Não é à toa. É por essa razão, por essas razões. Porque, na verdade, o grande responsável por tudo isso é o governo federal. É o governo federal porque não dá as condições necessárias para os estados e principalmente os municípios, né, cumprirem com as determinações. Porque a grande fatia do bolo, né, fica com o governo federal. E as migalhas vêm para o estado e para o município, então, nem se fala. Então, a dificuldade é cada vez maior. E isso nós vamos enfrentar constantemente. E, vereador Paulinho, como eu disse por Vossa Excelência, na vez que nós estávamos discutindo aqui o projeto que eu apresentei, Vossa Excelência vê que tudo é passível de alteração, né? Nada é definitivo. Tudo que você faz hoje, você faz dentro da realidade, né? Dentro dessa realidade. Mas, graças a Deus que a gente pode ainda consertar situações, né, que foram programadas no passado, mas que não atendem mais na atualidade. Então, graças a Deus que as leis, elas podem ser alteradas por outra lei, né? Por isso, só queria deixar essa colocação, presidente, né, para que nós possamos também colocar nas nossas reflexões. Continua em discussão, requerimento número 61. Como ninguém mais queira discutir, o doutor Celso com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, distintos amigos e amigas que nos acompanham até esse momento, eu gostaria aqui de parabenizar o Marcos pela coragem de abordar o assunto, não em si o tal do requerimento formulado pelo vereador Paulinho, mas confrontar aqui uma certa inconsistência que existe hoje com relação à visão das nossas crianças e do futuro. Com certeza o futuro vai estar implicado na base da formação dessas crianças. Eu me rotulo como conservador e comungo completamente da visão de que realmente nos colocou aqui o Queca, de que a criança precisa realmente da família, precisa seguir os traços da família. Outra coisa muito importante que foi falado pelo Marcos é o tal do planejamento familiar, né? É de se planejar e ter a responsabilidade de ter filhos e saber educá-los. Biot dizia que a criança nasce como uma massa amorfa. E a família, no decorrer dos seus anos de vida, vai aí educando. E que a formação do caráter e a formação da personalidade se fazia por volta dos 4, 5 anos. Estaria aí pronto. Então veja como é importante a situação de a família realmente ter um ponto fundamental na educação da criança. Hoje existe um tipo de transtorno chamado TOD, que é um transtorno de oposição e disruptura. Disruptura é a perda da personalidade. E oposição, a criança se antagoniza com todos os valores familiares. E são casos seríssimos. Nós vemos aí hoje adolescentes até provocando torturas em crianças menores. Semana passada ainda nós vimos que 2 adolescentes com crianças pequenas queimando com ponta de cigarro. E a criança sofrendo ali como se fosse uma coisa muito natural. Então eu acho que é fundamental que a gente conserve e assuma, né, a nossa sociedade. Nós vivemos numa sociedade que é muito boa, muito boa. Padrões da família se conserva aqueles aspectos coloniais da educação e por isso nós não temos tantos problemas. Mas imaginem por aí o que está acontecendo nesse Brasil. Então a metodologia que se usa, talvez para aplicar em crianças de uma grande favela, é diferente da nossa sociedade, né? E eu estimo que realmente nós continuemos caminhando dessa forma, né? De forma conservadora. A criança precisa dos pais. Primeiro sentimento que ela vai ter ao estar longe é de rejeição, né? A mãe às vezes vai rejeição do neném na barriga, às vezes a mãe nasce e faz uma depressão pós-parto e acaba, como eu vi em alguns casos, né, assassinando os próprios filhos. Então a família é fundamental na formação da criança e eu também concordo que até os 5, 6 anos permaneça com os pais. Vai minimizar muitos problemas, vamos ter adultos realmente humanos, sensíveis, inteligentes e sadios. Obrigado, vereador Celso. Uma questão importante, rapidinho, que o senhor colocou até como pediatra, né, que acompanha todas as famílias em relação a isso, é a questão de, como o senhor colocou, de 3 a 5 anos, a formação do caráter, da personalidade, e aí você deixa a criança totalmente à mercê da educação dos outros, e aí quando chega lá nos 10, 12 anos, que daí começa, você, não dou mais conta do meu filho, disse, porque você não educou, não conseguiu passar para ele a sua personalidade, não conseguiu construir o caráter que você gostaria, porque você não teve tempo de ficar. Então, por isso, mais uma vez eu reforço a presença da criança de 1 a 5 anos, de 0 a 5 anos, 6 anos, junto à família, pelo menos um meio período. Obrigado. Eu concordo, Marcos, só para concluir, presidente. Então, assim, eu acho que é um debate muito importante, fundamental. Acho que talvez o diagnóstico tem que ser setorizado, tratamentos diferentes para sociedades diferentes, né? Entendo que às vezes há necessidade e a impossibilidade da família manter-se saudável economicamente e cumprindo com as necessidades dos seus filhos, mas
é extremamente relevante. Mais um minuto para as considerações finais. É extremamente relevante, né, o assunto, e eu me posiciono dessa forma, né? Eu realmente sou um conservador, né? Meus filhos não foram criados, não são filhos do mundo, foram criados para o mundo, foram educados para serem cidadãos, né? Para cumprir a sua missão, fazer o que gostam, mas tudo dentro de um parâmetro muito correto de limites. Era isso. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Como ninguém mais queira discutir, em votação, requerimento 61. Aprovado por unanimidade dos presentes.